Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Nós estamos na Escola da Nave. Esse é o curso Estufa. Esse segundo semestre nós vamos estar falando de discipulado. E hoje é a nossa aula 3. E hoje o assunto da nossa aula é mudança de mentalidade ministerial. Bom, antes de nós entrarmos efetivamente na aula, eu quero falar um pouco sobre a importância de se estabelecer conceitos. Por quê? A ideia nossa de fazer uma escola para líderes, fazer uma escola para pessoas que trabalham na nossa igreja, é exatamente estabelecer conceitos. De forma que quando a gente falar num culto, numa aula, alguma coisa, você sabe exatamente o que a gente está falando. Então, o objetivo central quando a gente fala das nossas aulas é exatamente estabelecer esses conceitos de forma que esses conceitos fiquem muito claros para cada um de nós. Por isso que nós, no semestre passado, fizemos 9 marcas de uma igreja saudável, trabalhamos a nossa igreja dentro dessa ideia, dentro dessa estrutura, e agora, nesse segundo semestre, estamos tratando sobre discipulado. O que nós entendemos quando falamos de discipulado? Ontem no culto eu falei um pouco sobre os dois aspectos do discipulado, o aspecto humano e o aspecto divino. Não vou entrar muito, vou apenas tocar no assunto que é, no aspecto divino, o discipulado tem a ver com princípios que foram estabelecidos por Deus e que estabelecem o crescimento espiritual do crente. Então, como se fossem pequenos tijolinhos que Deus vai nos dando para construir o nosso muro, a nossa proteção. Esse é o aspecto divino. Então, por exemplo, quando Jesus estabelece lá, vocês são a luz do mundo e o sal da terra, ou agora não sei se eu confundi, mas eu acho que é isso mesmo, luz do mundo, sal da terra, ou sal do mundo, não, luz do mundo, sal da terra. Enfim, o que Jesus está fazendo? Ele está estabelecendo um princípio. Então isso é discipular, isso é crescimento cristão. Quando a gente fala do aspecto humano, o discipulado ele é um pouco diferente. Ele tem a ver com um crente mais maduro acompanhando um crente novo na fé, acompanhando aquele que está iniciando a sua caminhada. Bom, na última aula, na aula da semana passada, nós começamos, nós estabelecemos que toda igreja é como uma videira. Nós usamos a ilustração da treliça e da videira, e aí falamos que a igreja é como essa videira que deve ser cuidada, que deve ser preparada para que ela possa crescer tanto de forma saudável, como ela pode também produzir muitos frutos. E uma forma de preparar a igreja, de cuidar desta videira para que ela possa crescer e dar mais fruto, é exatamente construindo uma treliça, uma estrutura para que a igreja possa crescer. Ou seja, toda igreja precisa de ministérios de apoio para que ela possa crescer com saúde. Então nós falamos semana passada que toda igreja é uma mistura de organismo e organização, que ela não pode nem ser uma coisa nem outra só, que ela precisa mesclar esses dois aspectos, esses dois elementos, tanto a organização no sentido da treliça, como também do organismo no sentido da videira. Falamos também que o trabalho da treliça, essa estrutura, ele é mais insinuante, mais visível, mais bonito. Todo mundo gosta de trabalhar na treliça, porque normalmente a treliça que traz fama, sucesso para aqueles que participam então da sua construção. Já o trabalho da videira é mais exigente, desafiador e complexo. Por exemplo, quando falamos do trabalho da videira, ele exige oração, exige exemplo. Ou seja, o trabalho da videira é mais complexo e as pessoas normalmente não querem muito esse trabalho. Por último, estabelecemos, ainda falando da aula da semana passada, que a grande comissão é para todos os crentes e que a missão principal de todo discípulo é fazer discípulo. Então deixamos isso claro na semana passada, procuramos estabelecer isso bem. Lembre que um dos nossas bases, um dos nossos fundamentos como escola é estabelecer conceitos. Então a gente estabeleceu na semana passada esse conceito de que todo discípulo, ele faz discípulo, e
a missão principal de todo discípulo é fazer discípulo. Assim, se a missão principal de todo discípulo é fazer discípulo, preste atenção nisso, isso é conceito. Na nossa igreja, e o que nós estamos querendo produzir aqui com o nosso curso, é essa ideia de que o discípulo, ele deve fazer outros discípulos, ele deve trabalhar, a tarefa principal dele é trabalhar para fazer esses outros discípulos. E esse é também o trabalho prioritário da videira. Ou seja, trabalho prioritário da Igreja Nave ou de qualquer outra igreja, na nossa opinião, aliás, o trabalho de toda a igreja, segundo o Novo Testamento, é produzir discípulos. Portanto, precisamos, agora entramos já na nossa aula de hoje, porque uma vez que a gente estabeleceu isso, uma vez que a gente estabeleceu tudo que eu acabei de falar, especialmente que o trabalho da treliça é mais insinuante e visível, o trabalho da videira é mais difícil, e que todo discípulo deve gerar discípulo, e esse é o trabalho principal da videira, de acordo com isso, e olhando para o funcionamento das nossas igrejas, em especial da nossa igreja Nave, precisamos repensar com cuidado o que é o ministério cristão. Se tudo que eu falei inicialmente é verdade e nós acreditamos que é, olhando para o funcionamento da nossa igreja, dos ministérios da nossa igreja, nós precisamos repensar com cuidado o que é o ministério cristão. Qual é o alvo do ministério cristão, qual é o objetivo e qual é a forma de realizar esse trabalho. Então, quando olhamos para o ideal bíblico e quando olhamos para a nossa ação ministerial, a gente entende que tem um abismo ali, a gente entende que tem um gap, que tem um vácuo, né? Existe uma diferença entre o que a Bíblia ensina, que são os ministérios, e o que nós, como igreja, e aí eu vou falar de igreja Nave, eu não vou deixar de botar o dedo na ferida, nós, como igreja Nave, tratamos os nossos ministérios. Sendo assim, nós precisamos repensar isso, precisamos repensar como nós estamos tratando os nossos ministérios. As estruturas, elas não são capazes de fazer o ministério desenvolver-se de forma a crescer vamos lá, começar de novo. As estruturas não são capazes de fazer o ministério desenvolver-se e crescer de forma saudável. Então, estrutura de ministério, ele não faz o ministério crescer. Estrutura de ministério não faz o ministério ser saudável. Você pode ter uma mega estrutura e a sua igreja não crescer. E aqui eu não estou falando de crescer apenas numericamente. Estou falando de crescer em termos de qualidade mesmo de crentes. A nossa ideia como igreja é aliar as duas coisas. A nossa ideia é aliar qualidade de crente com quantidade de crente. Hoje nós avançamos um pouco em qualidade, mas em quantidade ainda não alcançamos. Nós ainda estamos patinando nesse ponto. Em qualidade já avançamos bastante. Ainda estamos patinando? Estamos, mas já avançamos. Então, as estruturas, elas cooperam para que a igreja cresça, principalmente de forma saudável, mas não faz a igreja crescer de forma saudável. Bom, nesse momento surge uma pergunta: como eu posso identificar um ministério que é só estrutura? Como eu posso olhar para o meu próprio ministério, o ministério que eu lidero, o ministério que eu faço parte, e enxergar que ele é só estrutura? Fácil. Quando ele não existe para ser um lugar de crescimento de pessoas. Se o ministério existe apenas para atender uma demanda da igreja, uma necessidade da igreja, se o ministério não tem em sua essência de funcionamento o crescimento de pessoas, ele é só estrutura. Assim, precisamos fazer uma mudança consciente na forma como concebemos o nosso trabalho ministerial. A minha proposta nessa aula de hoje é tentar fazer você mudar completamente a sua cabeça quando você pensa em ministério. Fazer uma mudança no sentido de que hoje apenas estabelecimento e manutenção da estrutura não é suficiente. Então o que nós temos hoje? Estabelecimento e manutenção de estrutura. O que eu quero mudar? A gente deixar de pensar o ministério apenas como estabelecimento e manutenção de estrutura para o crescimento de pessoas.
A minha ideia é que nós façamos uma transição da concepção que nós temos de ministério. A nossa concepção de ministério hoje é apenas atender uma estrutura. E eu quero mudar essa concepção para o crescimento de pessoas, para discípulos fazerem discípulos. E isso exige uma mudança radical e dolorosa. Então, ou nós mudamos a nossa mentalidade de ministério, como nós concebemos, como nós pensamos no ministério, e isso é doloroso, isso é radical, porque o que nós temos hoje como ideia de ministério tem que deixar de existir. Se a gente puder sair dessa aula de hoje com uma outra ideia de ministério, eu já vou estar feliz, porque hoje as nossas ideias de ministério, elas são basicamente para atender a estrutura da igreja. Elas só funcionam para atender a estrutura. Louvor é só para atender o culto domingo. Louvor só funciona ensaio e culto domingo. A diaconia só funciona para atender a demanda de domingo. Tem uma escala só para isso. Então, e aí eu estou citando os ministérios aqui para citar todos. E eu sou o líder indireto de cada um desses ministérios. Então ninguém precisa ficar chateado comigo. Eu estou botando o dedo na ferida, inclusive na minha ferida. Não estou excluindo ninguém. Intercessão, kids, todos os ministérios. Hoje eles funcionam para atender a demanda. E eles precisam mudar de forma radical. E isso é doloroso. Nosso objetivo de hoje, o objetivo na nossa aula, será analisar os pontos de pressão ministerial, será analisar onde nós estamos errando como construção ministerial e propor mudanças práticas para a construção de uma nova mentalidade ministerial. Então, a nossa ideia aqui hoje é avançada. É primeiro, analisar onde nós estamos errando, os nossos pontos de pressão. A partir dessa análise, propor mudanças. Tá? Para isso, nós vamos abordar 2 pontos. Primeiro, claro, avaliar a nossa ação ministerial e apontar os nossos equívocos. Então, eu vou apontar de forma geral onde eu enxergo os equívocos. Tá? E segundo, mudanças de nossa mentalidade de ministério. Ou seja, o segundo ponto é o que nós podemos fazer de forma prática para mudar isso aí. Bom, então vamos lá. Ponto 1, então. Vamos começar avaliando aí a nossa ação ministerial. Apresentamos alguns pontos de pressão ministerial que exigem uma nova forma de pensar. Então vamos começar a analisar aonde estão esses pontos de pressão, aonde estão essas feridas, aonde estão os equívocos mentais, aonde estão os equívocos da nossa forma de conceber ministério. Primeiro equívoco, devemos edificar pessoas, não ministérios. Como é que é isso, pastor Léo? Em vez de pensar na elaboração de um ministério para ajudar na estrutura da igreja, devemos partir da pergunta: como podemos ajudar as pessoas a crescerem e amadurecer na fé cristã? Então veja bem, como que nós estruturamos os nossos ministérios aqui na Igreja Nave? E isso acontece na maioria das igrejas, então isso vai servir para os nossos irmãos que não são da Nave. Normalmente nós pensamos assim: existe uma demanda, existe uma necessidade de louvor. Então vamos fazer um ministério de louvor. Existe uma demanda, existe um ministério, existe uma necessidade de diaconia, de pessoas para cuidar do culto. Então vamos estabelecer um ministério de diaconia. Então nós partimos da necessidade da estrutura da igreja. E isso é um erro. Por quê? Porque nós devemos partir da pergunta inversa: o que eu posso fazer para levar as pessoas a amadurecer na fé cristã? O que eu posso fazer para contribuir para o crescimento das pessoas? E aí, se a resposta que nós vamos dar a essa pergunta, nós vamos construir a nossa ação ministerial. Então, peraí, eu tenho um grupo aqui de jovens que eles estão precisando de acompanhamento. Opa, então aí eu posso criar um ministério a partir disso. Não, eu tenho um grupo aqui de pessoas que são meus amigos ou são próximos de mim, fazem parte da minha família, pessoas que eu gosto da igreja, eu quero ajudar essas pessoas a crescer na fé. Então eu vou pegar essas pessoas e vou estruturar, ou eu vou pensar uma ação ministerial focada nessas pessoas. Aí eu posso pegar essas pessoas, por exemplo, e criar um grupo de louvor. Mas o objetivo central é edificá-los, não fazer o louvor. Percebe que a diferença hoje é grande?
Porque normalmente nós estamos pensando em ministérios. Segundo ponto de pressão, devemos treinar pessoas, não estabelecer estruturas. Isso parece um pouco com o ponto anterior, mas ele vai divergir no seguinte sentido. Para edificar pessoas, então, preste atenção, na pergunta número 1, eu vou partir de um pressuposto. Eu quero edificar crentes, eu quero edificar pessoas, eu quero levar pessoas a amadurecer na fé em Cristo. Mas para eu fazer isso, eu preciso ou precisamos de crentes que sejam capazes de comunicar o Evangelho em conversas pessoais e assumir compromissos uns com os outros. Esse é o problema. O problema é que nós estabelecemos estruturas, mas não treinamos pessoas. Então não adianta eu ter uma estrutura e o líder e as pessoas que trabalham naquela estrutura não têm condições de pregar o Evangelho para ninguém. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos treinar pessoas. Por isso que a estufa é tão importante, por isso que os cursos são tão importantes, por isso que toda a nossa ação ministerial ela tem que ser no sentido de treinar pessoas para que essas pessoas possam se tornar discipuladores de outros. E não apenas treinar pessoas ou estabelecer estruturas para essas pessoas trabalharem. Percebe que nós estamos cometendo um erro crasso, que é não treinar as pessoas para que elas possam discipular outros. Terceiro ponto de pressão: promover pessoas e não ministérios. Como que é isso? Não podemos cometer o erro de usar as pessoas sem promover o crescimento das pessoas. O que significa isso? Eu quero trabalhadores para o ministério, mas eu não quero pessoas para o reino. Então, se a pessoa trabalha no ministério, está ótimo. Está ótimo. Mas ela não conhece Bíblia? Não, mas ela é boa diácono. Não, mas canta muito bem, mas não sabe um versículo, não, mas canta bem. Ele é presbítero, mas não sabe. Vou pegar no pé dos presbíteros. Ele é presbítero, mas não sabe nem orar, não, mas ele é um bom presbítero. Percebe como que isso é um ponto de pressão? Estamos promovendo ministérios, não pessoas. Quarto ponto de pressão: promover dons, não necessidade. Opa, isso aqui é importante. Devemos começar com as pessoas e seus dons, e não com a necessidade da estrutura. Então, como que nós pensamos os nossos ministérios? Você que está pensando em liderar algum ministério, você que foi convidado pelo pastor Léo para trabalhar em algum ministério e tal, quem que você vai chamar para trabalhar com você? Aí você pensa assim, bom, eu sou do ministério de intercessão, então eu tenho que levar para o ministério de intercessão que é bom de oração. Percebe? Então o que a gente está fazendo? A gente não começa com um dom, a gente começa com a estrutura. Então o que eu tenho que fazer? Qual é o dom da Paulinha? Ela é boa mestre, então eu vou levá-la para a escola. Não é o contrário. Nós olhamos uma necessidade e encaixamos alguém naquela necessidade. A pergunta que nós devemos fazer não é onde eu posso encaixar uma pessoa, mas é onde ela vai fluir melhor de acordo com o seu dom. Observação importante. Quando a gente fala de deixar a pessoa fluir onde ela deixar a pessoa exercer o dom onde ela flui melhor, nós nunca devemos perder de vista que às vezes Deus está querendo usar aquela pessoa para desenvolver um novo dom. Vou contar o meu testemunho. Eu comecei o meu ministério como líder de casais. Depois de liderar casais, eu radicalmente mudei para liderar jovens. Depois de liderar jovens, eu liderei uma igreja. E depois de liderar a igreja, eu liderei uma escola. Eu passei por todos os ministérios. Por quê? Porque Deus estava querendo desenvolver o meu dom. Então, não significa que você tem um dom profético, ou apostólico, ou pastoral, que você tem que necessariamente sempre exercer aquele dom. Agora, é importante que você flua da melhor forma, mesmo que seja num lugar que você ainda não tem plenitude ou confiança total de que você é chamado para aquilo ali. Quinto ponto de pressão: ajudar pessoas, não resolver problemas. Irmãos, as pessoas têm problemas. Nós sabemos disso.
Como líderes nós sabemos disso, ou deveríamos saber. Você tem problema, eu tenho um problema, isso é normal. E nós, como líderes, como ministros, nós precisamos estar atentos aos problemas das pessoas. Porém, contudo, entretanto, muitas vezes, a única maneira pela qual as pessoas se relacionam é para resolver problemas. Muitas vezes os nossos ministérios, eles existem apenas para resolver problemas. E as pessoas se relacionam umas com as outras dentro do ministério para resolver os problemas delas. E aí o que acontece? Somente as pessoas que são problemáticas têm atenção. O que deveria ser exatamente o contrário. Então eu dou muita atenção para quem é problemático, por quê? Porque eu só trabalho resolvendo problemas. E aí quando eu digo eu estou falando da liderança como um todo. Irmãos, nosso alvo ele deve ser, preste atenção nisso, o seu alvo como líder de ministério, o meu alvo como pastor, deve ser ajudar as pessoas a crescer em Cristo. O que eu preciso fazer é instrumentar os crentes para que eles possam resolver os problemas deles. Não adianta eu ficar resolvendo problemas de casamento de todo mundo se eu não dou ferramentas. Então o que eu tenho que fazer? Toma a ferramenta, resolve você. Porque aí eu não vou me relacionar só com os problemáticos. Irmão, sabe o que acontece muito? Nós acabamos com isso taxando aqueles que não se abrem muito de rebelde. Por quê? Porque a pessoa não se abre demais. Então nós temos que instrumentar as pessoas para crescer em Cristo. Instrumentar as pessoas para viver de forma santa. Instrumentar as pessoas para conhecer a Deus. Por quê? Porque aí elas vão ter maior capacidade de enfrentar os problemas. Então eu tenho que instrumentar os crentes, treinar os crentes, fazer os crentes fortalecerem, quer eles estejam enfrentando os problemas ou não. Nós, como líderes, precisamos ser mais ativos, mais proativos em vez de reativos. E mais ativo em quê? Em construir o caráter dos crentes, do que ficar apenas apagando incêndio. E os nossos programas ministeriais, eles devem ser construídos para edificar pessoas e não para resolver o problema da comunidade. Então eu não tenho que edificar a intercessão para resolver um problema da nave. Eu tenho que edificar a intercessão para resolver um problema das pessoas. Eu tenho que edificar a intercessão para instrumentar os crentes, para que quando eles tiverem problema, eles tenham ferramentas para resolver os próprios problemas. A diaconia, o louvor, a escola da nave, todos os nossos ministérios devem ser pensados dessa forma. E por último, o sexto ponto de pressão, todos na igreja devem trabalhar. Eu vou abrir meu coração aqui para vocês, alunos da Escola da Nave, membros da Igreja Nave, líderes, presbíteros, pastores pela fé, diáconos, irmãos de ministério. Um dos maiores problemas do pastor, e aqui eu estou dizendo pastor Léo, é que ele é o único que cuida das pessoas e da estrutura. Quem tem que cuidar do prédio é o pastor Léo. E quem tem que cuidar do membro mais antigo da igreja e o mais novo é o pastor Léo. Ah, pastor, a culpa é sua mesmo. Talvez. Ah, pastor, mas sabe qual é o problema? É que se a gente não encarar esse ponto de pressão de frente, nós não vamos edificar uma igreja para crescer. Nós vamos continuar patinando. Por quê? Porque o pastor Léo, ele é o único que cuida da estrutura e também dos crentes. O único. Não é só isso. Tem muitos irmãos que me ajudam. Mas são poucos. O que eu quero fazer é desafiar e ter mais irmãos para ajudar a cuidar de outros irmãos e também da estrutura. Olha só, vou dar um exemplo. Muitos crentes, e aqui agora eu estou falando de forma geral, isso acontece com alguma frequência na nossa igreja também, eles não ficam contentes quando não são visitados pelo pastor, mas por algum líder da igreja. Então, se algum líder da igreja visita, ele está feliz. Mas se é o pastor, ele está mais feliz. Ou então, se não é o pastor que visita, ele não fica contente. Isso acontece em muitas igrejas.
Então, se você recebeu a visita de um membro da igreja, de um líder, de alguém, sinta-se representado pelo pastor. Ou sinta-se que o pastor está representando aquele indivíduo. Então, na igreja, todos devem trabalhar. Além disso, os cuidados administrativos e estruturais consomem muito tempo. Isso é fato. Os trabalhos administrativos e estruturais, eles consomem muito tempo. E o que faz com isso? Enfraquece o trabalho do ensino, cuidado e treinamento. Então, o pastor ele tem que se dedicar a cuidar de estruturas, sejam elas quais forem, né, administrativamente, e ele não pode gastar a maior parte do tempo dele treinando os crentes, ensinando os crentes e assim por diante. Essas áreas que eu acabei de citar, irmãos, são áreas que exigem uma mudança de mentalidade da igreja com relação ao ministério. Nós vamos mudar isso aqui radicalmente. Deixa eu dar um exemplo aqui para ilustrar essa mudança. Você já teve a impressão alguma vez na sua vida de ser inútil no ministério? Você já perguntou para o seu pastor assim, o que você pode fazer para ajudar? E se o pastor responder para você assim, olha, você quer me ajudar? Cuida daquele irmão ali que está chegando na igreja. Você fala, pastor, eu achei que você ia me pedir para tocar no louvor, ou ajudar na intercessão, ou ajudar na pintura do prédio. Cuidar daquele irmão que acabou de chegar. Nem sei se ele vai ter compromisso. Normalmente, irmãos, nós achamos que isso não é muito gratificante. E de fato, muitas vezes, cuidar de pessoas que estão chegando é muito difícil. Ninguém quer assumir. Por quê? Porque requer muito compromisso. Cuidar de quem está chegando requer oração. Cuidar de quem está chegando requer paciência. E nós não temos muito isso. Nós não temos muito compromisso, nós não temos muita oração, muito menos paciência. Então o que nós preferimos? O trabalho da treliça. Porque o trabalho da treliça, além de não exigir nada disso, nem compromisso, nem oração, nem paciência, ele é mais visível, mais gratificante. Então muitas vezes você se sente inútil, mas quando o pastor te dá um trabalho que é cuidar de outro que acabou de chegar, você não quer ou desiste muito facilmente, muito rapidamente. Bom, precisamos então propor uma mudança de mentalidade de ministério, e esse é o nosso ponto 2. Percebemos que muitas vezes estamos trabalhando apenas para a estrutura, sem trabalhar de fato a videira. Uma vez que o trabalho da videira é fazer discípulos, nossa principal tarefa deve ser fazer discípulos. Eu vou bater nessa tecla, por quê? Do líder da igreja, pastor Léo, até o membro que está chegando agora, que está entrando agora, vou citar aí alguém que está aqui com a gente na aula, a Laurinha, desse líder ou de alguém que está chegando para a igreja agora, todos eles têm o mesmo objetivo, fazer discípulos. E o modelo de discipulado do Novo Testamento é o modelo de paternidade, nós já estudamos isso. Só que é importante relembrar alguns pontos. Na semana passada estabelecemos isso de forma muito clara. Citamos os vários textos bíblicos que vão de encontro a isso. E coincidência ou não, essas coincidências de Deus. Por isso que eu amo a exposição bíblica. Por isso que eu cada vez mais me apego a essa prática de expor um livro de capa a capa. Um livro que eu falo Gênesis, Êxodo e tal. Semana passada falamos aqui sobre paternidade. E aí o que mais ouvimos, o que mais vimos no estudo de Gênesis essa semana foi paternidade. Hoje foi muito top, porque Jacó, ele adota os filhos de José como seu filho. Isso é muito paternidade, isso é muito discipulado. Agora, nós precisamos entender que paternidade é diferente de fraternidade. Nossa igreja é uma igreja fraternal, todo mundo é irmão de todo mundo, mas ela é pouco paternal. Nós precisamos mudar as nossas relações. Irmãos, toda
igreja é uma fraternidade, isso é fato, não tem como deixar de ser fraternidade, de ser uma irmandade. Mas quando falamos de discipulado, não podemos ser irmãos, mas pais espirituais. Porque irmão ajuda, consola, conforta, mas pai espiritual é modelo. E nós precisamos de modelos. Nós precisamos de líderes que sejam modelos. Nós precisamos de líderes que sejam inspiração, que as pessoas podem olhar e se inspirar. Nós precisamos de líderes que sejam referência. A pergunta é: você é modelo, inspiração e referência para os seus irmãos? Eu te garanto que o dia que você se tornar modelo, inspiração e referência, você passa a ser pai dessas pessoas. Então, paternidade é diferente de fraternidade. Segundo, paternidade não acontece por acaso. Para sermos pais, nós precisamos planejar, orar e trabalhar. Para ser pai espiritual, tem que planejar, tem que orar, mas tem que pôr a mão na massa também. Olha só, nesse sentido, os filhos espirituais são gerados em oração estratégica. O que é oração estratégica? Oração direcionada. Oração, sabe, voltada para aquele indivíduo que você quer ou que Deus tem colocado no seu coração como filho espiritual. Ou então orar para que Deus te dê esse sentimento. Senhor, me dá esse sentimento. O pastor Léo tem falado sobre isso. Eu preciso desenvolver isso. Oração estratégica. Oração direcionada. Oração contínua. Oração contínua. E essa é uma ordem que Jesus deu para a igreja. Jesus falou: olha, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Orai para que o dono da seara mande trabalhadores. Então, oração estratégica, com um plano sistemático e pragmático. O que é um plano sistemático? Você cria um sistema. Eu vou orar durante 15 dias, depois eu vou conversar com essa pessoa, vou me aproximar dela, vou começar um relacionamento com ela. E aí depois de começar esse relacionamento com ela, eu vou me aproximar dela e vou trazer ela para junto do meu ministério. Isso aqui é um sistema. E também é pragmático. O que é um plano pragmático? É que ele vai com um robô, seguindo realmente um conceito. E por último, é uma execução objetiva do plano. Ou seja, executa o plano, põe o plano em ação. Não adianta você ser sistemático, pragmático, ter muita oração e não ter ação. Então, paternidade não acontece por acaso. Bom, vamos abordar agora como produzir uma dinâmica de discipulado de paternidade. Então veja bem, olha o nosso raciocínio. Inicialmente a gente falou, esses são os nossos problemas. De acordo com a nossa visão, de acordo com a nossa leitura do Novo Testamento, nós resolvemos esse problema instituindo uma nova mentalidade de ministério que é a partir do discipulado. Discípulo fazendo discípulo. Que é o modelo bíblico, que é o chamado bíblico. Depois nós, falando desse discipulado, falamos que discipulado é paternidade. E excluímos aqui agora 2 erros que são comuns dentro da paternidade. Agora a gente vai falar como a gente coloca esse modelo de paternidade em ação. Esse modelo de discipulado acontece de forma orgânica. O que é orgânico? De forma espontânea. A criação de um pai espiritual e de um filho espiritual não pode ser forçado. Ainda que você tenha um plano sistemático e pragmatizado, você não simplesmente como é que eu vou dizer? Você não simplesmente me fugiu a palavra. Você não simplesmente convoca pessoas, não é essa palavra, mas vai ficar sendo. Você não simplesmente convoca, você não traz adeptos para o seu grupo, essa é a palavra. Não adianta você ter adeptos, você precisa ter filhos. E filhos são orgânicos. Segundo, relacional. Essa forma de discipulado, ela é através de relacionamento. Se não tiver relacionamento, não acontece.
Eu vou deixar aqui que daqui a pouco eu vou abordar esses pontos um pouco mais, de forma mais profunda. Segundo, ele é espiritual, porque ele é capaz de associar palavra e oração. Eu aplico o evangelho ao meu discípulo. E ele é ativo. Por quê? Porque exige responsabilidade, compromisso e ação. Então, o modelo de discipulado por paternidade acontece de forma orgânica, relacional, espiritual e ativo. Tim Keller, falando sobre esse modelo de discipulado, ele disse o seguinte: quando pelo menos 20 a 25% dos membros da igreja estão engajados nesse tipo de ministério orgânico e relacional do evangelho, isso cria um dinamismo poderoso que inspira a igreja toda e amplia bastante a capacidade de edificação e de evangelização da igreja. Uau! Olha o que o Keller está dizendo aqui, alguém que tem experiência nessa área. Ele está dizendo que se de cada 10 pessoas da igreja, se 3 se envolverem com esse tipo de ministério, ou seja, nossa meta não é difícil. Se 3 se envolverem com esse tipo de ministério, nós vamos criar dentro da igreja um dinamismo que não vai só inspirar a igreja, mas também vai ampliar a capacidade de edificação e de evangelização. Ou seja, a treliça vai ser, a videira vai ser bem edificada, construída, vai ser bem nutrida, vai crescer de forma saudável. Por quê? Porque 3 de cada 10 irmãos se envolveram nesse tipo de discipulado orgânico, relacional, espiritual e ativo. Irmãos, quando falamos de discipulado, quando falamos desse modelo discipulado, o que nós precisamos ter em mente é que esse discipulado é um relacionamento. E esse relacionamento ele tem como objetivo transmitir aos mais novos, as pessoas que estão chegando na igreja, um ambiente seguro, uma espécie de trilha. Então, quando a gente fala de paternidade, o que nós estamos querendo ensinar é que os líderes espirituais eles vão transferir vida. Eles vão, do ponto de vista da paternidade, eles vão ser esse transmissor de vida dentro de um outro filho mais maduro na fé. Ou seja, o que nós vamos propor, o que nós estamos pensando quando falamos de orgânico, relacional, espiritual e ativo, é transferir vida que está aqui para o meu discípulo, em um ambiente seguro, em um ambiente, em uma trilha onde eu posso dizer, olha, trilha esse caminho porque eu sei que ele é seguro, pode andar por esse caminho porque eu já andei e sei que ele é bom. Essa transmissão, ela acontece em 3 plataformas simultâneas. Essa transmissão de vida, ela vai acontecer em 3 aspectos simultâneos. Pensa que não é uma relação estrutural, não é uma relação de níveis. Então, primeiro o espiritual, depois o relacional, depois o pessoal. Não. Pensa num círculo, né? E dentro desse círculo está ali girando uma roda, e essa roda ela está indo tanto no espiritual, como no relacional, como no pessoal. Estão intrinsecamente ligados. Essas plataformas de transmissão de vida, ou seja, eu transfiro vida para o meu discípulo, vida espiritual, relacional e pessoal, no mesmo momento, na mesma relação. Elas devem ser trabalhadas de forma equilibrada, ou seja, não é só espiritual. Então, às vezes, a gente acha que é só espiritual. Não, não é só espiritual. Também não é só relacional. Não é só festinha. Porque tem gente que acha que comunhão, que unidade da igreja, é todo mundo ir para minha casa e comer churrasco. E ficar falando um monte de bobajada. Por quê? Porque é relacionamento. Isso é relacionamento. Isso faz parte. Mas tem que ser simultâneo ao espiritual e ao pessoal. Da mesma forma que falando do pessoal, eu não posso exigir que o indivíduo só trabalhe sem ter o espiritual e o relacional. Então, para produzir esse tipo de ministério que é orgânico, que é ativo, que é relacional, que é espontâneo, como a gente falou,
Para acontecer esse tipo de coisa, precisa ter essas plataformas acontecendo de forma simultânea. Eu preciso dar espiritual, relacionamento, e eu preciso dar pessoal para as pessoas. Eu preciso entender que ela vai trabalhar, que ela vai fazer alguma coisa. Bom, vamos analisar cada uma dessas plataformas agora de forma individual, para nós encerrarmos a nossa aula. Primeiro, a plataforma espiritual. O que é plataforma espiritual? Ensinar verdades bíblicas que trazem transformação para a vida do indivíduo. Ou seja, vou dar vida espiritual para aquela pessoa. Na nossa igreja, nós temos duas ferramentas para alcançar a nossa visão. Qual é a nossa visão? Paulinho e Léo. Oi? Qual é a nossa visão? Visão da Igreja Nave? Ensino e pastoreio. Não, transformação. As ferramentas para transformação. Pastoreio e ensino. Peguei vocês de surpresa, né? Então, ó, a visão da Igreja Nave. Quando a gente fecha o olho, a gente quer uma sociedade completamente transformada. Como nós vamos alcançar isso? Pastoreio e ensino. Então, dentro da ideia de ensino, a plataforma espiritual é o que nós trabalhamos. Na nossa igreja, nós organizamos algumas ferramentas de discipulado educacional de acordo com os diferentes níveis de compromisso. Então, na nossa igreja, nós estabelecemos níveis de compromisso e caminhada espiritual. Então, o cara que já tem uma caminhada, ele vai para a escola X. Aquele que está começando ainda, vai para a escola Y. Na verdade, o que nós preconizamos é que o crente ele passe por toda essa escola. Quais que são? As 4 escolas. Embarque imediato. O que é o embarque imediato? É onde nós transferimos visão. Inclusive, domingo agora, às 9 da manhã, nós vamos ter o nosso embarque imediato. Então, ali nós contamos um pouco da história da Igreja Nave, nós falamos um pouco da visão, falamos um pouco dessas ferramentas que nós temos para a construção da visão, que é pastoreio e ensino, falamos por que nós chegamos nisso. Né? Então, no próximo domingo, embarque imediato. É uma forma de educação espiritual. Depois nós temos o curso Passaporte, que são os primeiros passos na caminhada cristã. Como eu posso conhecer a Deus, o que é Trindade, e assim por diante. Passou pela escola Passaporte aqui, estava vendo hoje, uma igreja bem famosa, falando sobre o curso de batismo. O curso de batismo da igreja é 2 horas. Irmãos, não adianta ter um curso de batismo só para falar que tem um curso de batismo. Aí sempre aparece aquele que vai falar para mim assim: pastor, mas na Bíblia não fala que tem que fazer curso de batismo. Assim como na Bíblia não fala que você não pode fumar, meu irmão. Mas é óbvio, o que é? Você tem que partir da premissa. O que é o batismo? Batismo é uma confissão pública de fé. Qual fé? Se o indivíduo não sabe o que ele crê, como que ele pode professar uma fé? Então nós temos uma pressa para batizar as pessoas, como se o batismo fosse o passaporte para entrar no céu. Então eu batizei, agora estou no céu. Não, irmão, batismo não precisa ter pressa não. E quem estuda um pouquinho de história da igreja vai perceber que ao longo da história da igreja inteira nunca teve essa pressa para batizar como tem agora. Mas por que tem essa pressa de batizar? Porque nós somos filhos da geração fast food. Queremos tudo para agora, correndo. Não tem que batizar, batiza a turma aí. Não precisa correr. Senta ali, vai aprender. Vai aprender os princípios elementares da fé. Então, nós indicamos para as pessoas: olha, faça o passaporte, são 10 aulas. 10 aulas, são 10 domingos. Olha, a pessoa aprende sobre Trindade, sobre ceia, sobre dízimo, aprende o que mais? Sobre Bíblia, porquê da Bíblia, a autoridade da Bíblia. Enfim, ela vai aprender os princípios básicos. Depois nós temos a escola do crescimento, que é um ambiente seguro. Preste atenção. Quando a gente fala de uma plataforma espiritual, nós estamos falando de dar para a pessoa uma trilha que eu já trilhei, um caminho que eu já trilhei. Então, a escola de crescimento, o que temos na escola de crescimento? Quem é Deus? Aí nós vamos entrar efetivamente na Bíblia. Por que da Bíblia? Por que 66 livros? Será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Será que eu preciso de algum outro livro para ajudar? E etc, etc.
Aí nós vamos falar de salvação. Eu sou salvo de quê? Como eu sou salvo? Né? Para que o Espírito Santo habita em mim, etc. E por último, escatologia. Por quê? Nós vamos mostrar como vai acabar as coisas. Isso é a escola de crescimento. E a escola estufa. A escola estufa ela é dinâmica. Ainda não fechamos um currículo para a escola estufa. Então nós sempre abordamos um assunto que a gente precisa abordar na igreja. Então já falamos do governo da igreja, porquê de presbítero, porquê de diáconos. No primeiro semestre falamos das 9 marcas, agora estamos falando de discipulado. A gente vai caminhando. Mas qual é o ponto? Estas ferramentas são ferramentas principais. Mas além destas, quando estamos falando aí da plataforma espiritual, nós temos os nossos cultos, que eles funcionam como uma espécie de escola também. Né? Nós somos adeptos à pregação bíblica, ou seja, a pregação expositiva, né? A pregação neotestamentária, ou a pregação dos apóstolos, que era expor todo o livro da Bíblia. Temos os nossos devocionais, né? Todos os dias tem devocional para jovem, tem devocional para líder, tem devocional para igreja, tem devocional para todo canto. Alguém disse, falou assim, quando eu abro a porta do guarda-roupa, o pastor Léo já está lá dentro, com olá! Porque são ferramentas de crescimento, plataformas de disseminação do conhecimento das Escrituras. Nós queremos encher os nossos membros de parte espiritual. Então isso é o que a igreja faz, mas o discipulador, o pai espiritual, ele tem a tarefa, assim como o pai natural, ele tem a obrigação de estabelecer um programa de crescimento espiritual do seu discípulo. Aqui na nave, vocês nunca perceberam isso, mas eu tenho um programa sistemático e pragmático de crescimento de cada membro, especialmente aqueles que estão na liderança. Então eu dou um livro para ele ler, o outro eu dou uma Bíblia, eu incentivo para o seminário, o outro eu incentivo a fazer uma faculdade, o outro eu incentivo a ler um determinado livro da Bíblia. Então o que é isso? Isso é a tarefa do discipulador, um programa, né, uma dieta nutricional do seu discípulo. Ele precisa, como discipulador, incentivar, motivar, mas principalmente o discipulador precisa ser uma referência de crescimento espiritual. E aí, modéstia à parte, desse pai espiritual aqui, jogando um pouquinho de confete em mim, você sempre vira um crescimento espiritual. Vou fazer uma pesquisa aqui em loco. Paulinho, Léo, estão com a Naná há quantos anos? Vai fazer 5. Vai fazer 5, né? Naná vai fazer 6, então você vai entrar no primeiro ano. Esse pastor, seja sincero, esse pastor que vos fala, cresceu espiritualmente? Sim. Certeza? Sim. Cresceu, eu tenho certeza disso. Eu cresci espiritualmente, então eu sou referência para você. E você precisa ser referência para o seu discípulo. O seu discípulo precisa olhar para você e ver você crescendo, porque você vai trazer ele junto com você. Então isso é o que? Referência de crescimento espiritual. Segunda plataforma relacional. Então, o que é uma plataforma relacional? Simples, né? Crescimento através do cultivo de relacionamentos interpessoais, modo 1 a 1. Discipulado, irmãos, também é andar um com o outro. Então, como que é a melhor forma de você gerar um discípulo? Chama ele para trabalhar com você. O discípulo, ele aprende ao ver, ouvir e praticar o que o seu discipulador fez na prática. Então, às vezes, na sua formação, eu vou te chamar, por exemplo, para me acompanhar em um aconselhamento. Por quê? Porque como seu discipulador, eu quero ver você lá na prática, funcionando. Eu quero ver você como você age lá no campo de batalha. Mas eu posso também chamar você para almoçar comigo na minha casa. Eu não quero só almoçar com você, apesar de que isso é um prazer, eu gosto de comer junto. Mas eu quero também ter a oportunidade de observar você. Eu quero que você tenha a oportunidade também de me observar. Nota C. Eu quero que você tenha a oportunidade, nosso Deus, de me observar trabalhando. Então, amados irmãos,
O relacionamento é fundamental para desenvolver um discipulado. Não tem discipulado sem relacionamento. Não tem discipulado efetivo sem comer junto. Então vai discipular alguém, come ele, chama para ir comer com você na sua casa, vai na casa dele, chama para almoçar junto. Comer junto é muito bom, porque é um momento de relaxamento. Viajar junto. Viaja com o seu discípulo. Até é bom para você ver até em que nível está o seu discipulado. E principalmente, deixa eu dizer claro, não é obrigatório, mas é aconselhável, trabalhar no mesmo ministério. Então o discipulador e o discípulo trabalham juntos, compartilham sonhos, compartilham projetos, todos com o mesmo propósito. Então é importante que o relacionamento aliado com o espiritual estejam funcionando. Come junto, almoça junto, sai junto, vai no shopping, faz compra. Usa os talentos do seu discípulo não só na área espiritual. Então, o seu discípulo entende bastante de moda, chama ele para te ajudar a comprar roupa. O seu discípulo entende muito de economia, pede ajuda para ele na sua administração doméstica. Então, cria uma relação entre discípulo e discipulador. Percebe que a gente não tem isso de forma extracurricular, exceto bolsões? E não é fraternal. Eu não estou falando de uma relação fraternal, estou falando de uma relação paternal. Porque fraternal a gente tem muito isso na igreja, entre irmãos, mas paternal não tem. De um discípulo, um discipulador, não existe. E se não tiver essa igreja, não cresce. Não cresce espiritualmente, porque as pessoas não têm. Irmãos, deixa eu falar para você. Se você não obedece a palavra de Deus, você não cresce. E discípulo faz discípulo. Se você não está fazendo discípulo, não vai crescer. Muito conhecimento bíblico sem prática não traz crescimento. Eu fiz seminário, fez? Eu fiz faculdade de teologia, fez? Mas quantos discípulos você já ajudou? Então, pois é. Vai ficar aí patinando nos mesmos problemas. E a última plataforma, para encerrarmos, é a plataforma do desenvolvimento pessoal. O que é isso? O discipulado não pode ficar restrito ao cuidado, que obviamente é indispensável, mas deve acrescentar como forma de crescimento o serviço e o ministério. Discipulado tem dois braços: cuidado e também trabalho. O discipulador deve cuidar fazendo e fazer cuidando. O que nós temos em muitos casos? Só cuidado ou só trabalho? Tem que aliar as duas coisas. Tem que juntar as duas coisas. Esses elementos, crescimento e atividade, eles devem estar envolvidos. O discípulo, irmãos, preste atenção nisso, anote no seu caderno. O discípulo deve ser lembrado, preste atenção, de que é ele quem precisa crescer. Você tem que falar para o seu discípulo, amigo, quem precisa crescer é você. O discipulador tem que estar sempre falando, Léo, quem tem que crescer é você, cara. Você é que tem que vir até mim. Eu não posso ficar indo o tempo todo atrás de você. Estou dando exemplo do Léo, está aqui assistindo a aula comigo, né? Mas serve para todos. Eu tenho meu discipulador. Se eu não mando mensagem para ele, às vezes ele fica 3 meses sem falar comigo. Aí de vez em quando eu dou uma cutucada. Falei, reverendo, como é que tá as coisas aí? Às vezes, leva algum problema para ele, para a gente poder soltar a corda lá, soltar o cabo da anal, né? E aí a gente vai embora. Mas, irmãos, o discípulo, ele precisa saber, ser sempre lembrado que quem precisa crescer é ele. Minha igreja não me ajudava a crescer, mas quem tem que crescer é você. Quem tem que estar constantemente motivado e proativo em toda ação é o discípulo. Ô pastor, e aí, o que tem agora? O que eu faço? Como é que eu faço? Eu liguei pro cara lá, ele não quer ir na igreja mais, só tem outro aí para me dar. Sabe, tem que estar sempre ali, incomodando. Por outro lado, o discipulador não pode ser controlador. O pai, ele não pode abafar o discípulo. Querer saber tudo que ele faz, qual roupa que ele usa. Não.
Pode ajudar, mas não pode ser controlador. E também não pode desistir facilmente do discípulo. Isso é pessoal. O discipulador não pode focar em falhas e erros. Se o discipulador focar nas falhas e erros do discípulo, esse discipulado morre no início. O discipulador ele precisa focar nos avanços que o discípulo já teve. Nós, como discipulador, devemos ser positivos e sensíveis ao Espírito Santo. Nós temos que nos mover de acordo com o Espírito Santo vai direcionando. Então, espiritual, relacional e pessoal. Conclusão que chegamos depois de tudo isso, ao analisar todos os erros e ênfases equivocados do nosso ministério, devemos reconhecer a necessidade de mudança. Irmãos, analisando nossa igreja nova, nossa igreja é uma bênção. Todos vocês que estão aqui no Zoom, você que está aí me assistindo essa gravação em AD, Léo, Paulinho, que estão aqui presenciais, nossa igreja é uma bênção. Porém, nós temos ênfases e erros, equívocos no nosso ministério. Nós devemos reconhecer a necessidade de mudança, não só da nossa instituição e igreja. Ah, não, tem esse problema, então a instituição tem que mudar. Mas perceber que nossa parte no trabalho deve ser efetiva e objetiva. Eu tenho uma parte nesse erro, eu tenho uma tarefa a ser feita. Para quê? No intuito de produzir uma nova mentalidade de ministério. Essa nova mentalidade de ministério baseada no discípulo proposital. O que é discipulado proposital? Tem vontade de fazer. É proativo, vai para frente, vamos lá, vamos aí, vamos estruturar. É planejado, não, os meus discípulos são aquele. Vou trabalhar esse. Normalmente a gente faz uma escolha carnal, né? Deixa eu ver, esse aqui tem pouco problema. E é legal, eu gosto quando isso acontece, mas esse tem pouco problema. Aí você começa a mexer... O impostor que há em mim começa a mexer e você fala, ai, não, esse aqui eu não quero mais não, deixa pro outro. Irmão, nós somos seres humanos, é o que eu preguei ontem, todo mundo igual, todo mundo zoado. Pense em discipular o pastor Léo. Não, pastor Léo, a pastora Flávia, ia ser top demais discipular eles. Conversa com o pastor Cássio depois. Tá sem pastor Cássio, como é que é discipular o Léo? Nossa, ele é problemático demais. E é só problema grosso, pesado. Não é assim que... Meus problemas são problemas da igreja. Às vezes eu ligo para ele e eu, mestre, eu não sei como é que eu faço isso aqui na igreja, não, me ajuda. Esses dias eu levei um problema para ele, ele falou assim, mas não tem um trenzinho mais fácil aí não? Modo easy, né? Só tem modo hard. Discipulado proposital, planejado e constante dos novos crentes. Irmãos, se nós pegarmos essas três coisas, de propósito, com plano estabelecido e constante, irmão, essa igreja vai... Olha, vou ser profeta aqui agora, viu? Se nós colocarmos em prática isso aqui, em 1 ano e meio, ou seja, no final de 2021, nós temos 5 igrejas nave. Uma já nasceu, né? Nova sua igreja. Eu brinquei com o Diegão, porque ele não teve coragem de colocar nave, aí foi nova, né? Nova sua igreja é a igreja que o Diegão e a Ju, né, junto com o Miguel, estão liderando lá em Teresina, no Piauí. E o que acontece? Eu me tornei pai, a igreja nave se tornou pai deles, modelo, referência, inspiração. E é isso, irmãos. Então, eu não tenho dúvidas em afirmar que nós podemos, em 1 ano e meio, estou sendo profeta aqui, temos 5 novas igrejas naves espalhadas aí para o mundo afora, para o Belo Horizonte afora. Mas para isso, temos que ser propositais, planejados e constantes. E assim, contribuir para o crescimento da videira. Bom, vou encerrar com vocês que estão aí no EAD, que estão no YouTube. Que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida pode mandar para a gente aí, tá bom?